Bem-vindos apaixonados do Tubeflix. Não esquece de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. Se prepare, a história de hoje já vai começar. Rosália sempre se sentiu em casa entre as árvores altas e os rios de águas cristalinas que serpenteavam pela floresta. A natureza era sua confidente, seu refúgio, e ela passava horas explorando cada canto daquele mundo selvagem, onde os pássaros cantavam e os ventos sussurravam segredos antigos. O aroma da terra molhada após a chuva fazia sentir-se viva, uma parte do grande ciclo que a cercava. A liberdade que experimentava ali era inigualável, e, com isso, seu espírito indomável florescia. Mas, à medida que os dias se passavam, uma sombra começou a pairar sobre sua aldeia. Os rumores sobre piratas aumentando em número e violência se tornaram constantes. Os pescadores que voltavam da costa falavam sobre barcos sombrios que atacavam sem aviso, levando tudo o que podiam e deixando apenas dor e desolação. Rosália escutava essas histórias com um misto de fascínio e medo, mas nunca imaginou que a escuridão chegaria tão perto de sua porta. Certa manhã, enquanto o sol se erguia tímido no horizonte, Rosália e seu pai, Miguel, estavam no mercado, onde o cheiro de frutas maduras se misturava ao aroma de pão fresco. Ela percebeu o olhar preocupado de seu pai, suas mãos tremendo ligeiramente ao segurar as mercadorias. Ele havia contraído dívidas pesadas, e as cobranças estavam cada vez mais ameaçadoras. A agitação tomou conta da aldeia quando um grupo de homens robustos e mal encarados apareceu, liderados por um que ostentava um tapa-olho e uma cicatriz que cruzava seu rosto. Eles eram piratas, e o medo se espalhou como um incêndio. O coração de Rosália disparou enquanto observava seu pai discutir com eles, gesticulando com fervor, tentando encontrar uma solução. O que começou como um dia comum rapidamente se transformou em um pesadelo. "Você não tem escolha, Miguel." O pirata gritou, a voz profunda como o trovão. "O pagamento deve ser feito, e não há outro jeito. Sua filha é uma mercadoria valiosa." Aquelas palavras cortaram Rosália como uma lâmina. Seu corpo ficou paralisado enquanto uma onda de desespero a envolvia. A ideia de ser vendida a um desconhecido a apavorava, mas ela não conseguiu gritar, não conseguiu protestar. Olhou para seu pai, que tinha os olhos cheios de dor e vergonha. "Não, por favor." Ele implorou, mas a negociação já estava decidida. Com um movimento brusco, os piratas a agarraram e a arrastaram para longe de seu pai. Rosália sentiu o desespero consumir sua alma enquanto ela lutava contra as mãos que a seguravam, mas não havia nada que pudesse fazer. O mundo que conhecia estava se afastando rapidamente. Assim que subiu a bordo do navio, o cheiro do mar e do sal lhe atingiu as narinas, mas a sensação de liberdade estava longe de ser agradável. O barco balançava sob os movimentos das ondas, e a jovem olhou para trás, vendo sua aldeia desaparecendo na distância. O medo e a raiva ferviam dentro dela. Com o último olhar, decidiu que não se tornaria uma simples mercadoria. Ela lutaria, não apenas para si, mas também por aqueles que amava. A bordo do navio, o capitão a aguardava, um homem de olhar intenso e presença dominante. O nome dele era Damian, e ele era conhecido como o Flagelo do Norte. À primeira vista, Rosália percebeu que ele era tão temido quanto respeitado, mas a única coisa que ela sentia por ele era desprezo. "Bem-vinda ao meu navio, minha nova propriedade", disse ele com um sorriso que chegava aos olhos. Rosália sentiu o ódio crescer dentro dela. Não seria fácil para Damian domá-la. Ela se lembrava da liberdade que havia perdido e da determinação que pulsava em seu coração. Aquela era apenas a primeira batalha de muitas que ainda viriam. O barco rangia sob o peso do mar revolto, e Rosália sentia a adrenalina percorrer seu corpo, uma mistura de medo e fúria. As vozes dos piratas ecoavam ao seu redor, risadas e gritos se misturando com o som das ondas quebrando contra o casco. O que estava prestes a acontecer a aterrorizava, mas dentro dela, um fogo começava a se acender, uma determinação feroz de não se deixar abater. Damian observava a cena com um sorriso cínico nos lábios, como se estivesse saboreando o caos. Ele se aproximou, seus passos firmes e seguros. Rosália ergueu a cabeça, desafiadora, apesar da sua posição vulnerável.
A primeira impressão dele era de um homem que controlava tudo à sua volta, mas ela não se deixaria intimidar. Você vai se acostumar aqui, minha cara, disse ele, a voz suave, mas impregnada de autoridade. Afinal, você agora é propriedade do mar. Com um movimento brusco, Damian gesticulou para que ela o seguisse. O coração de Rosália batia acelerado enquanto ele a levava para o convés. Os piratas a observavam, suas expressões variando entre curiosidade e diversão. A energia no ar era elétrica, e ela podia sentir que sua vida mudará para sempre. Ao chegar ao convés, Damian fez um gesto, e 2 homens se aproximaram, prontos para segurá-la. Rosália se virou, decidida a não deixar que a dominassem. Com uma força inesperada, ela lançou um soco no estômago do primeiro homem, que a segurava. Ele tropeçou para trás, surpreso, enquanto ela se desviava do segundo, correndo em direção à borda do navio. Parem-na! Gritou Damian, mas sua voz soou distante para Rosália. Ela não olharia para trás. O mar revolto a chamava, e a adrenalina pulsava em suas veias, tornando-a mais rápida, mais determinada. Ela se lançou para a frente, sentindo o vento forte em seu rosto, os cabelos esvoaçando como se fossem chamas. A bordo do navio, os piratas estavam em choque, mas não por muito tempo. Logo, alguns deles começaram a persegui-la. Rosália tinha que escapar, não apenas da captura, mas do destino que a esperava como mercadoria. Ela saltou sobre caixas e cordas, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Um dos homens a alcançou, mas ela conseguiu dar um giro rápido, jogando o peso do corpo para o lado e fazendo-o perder o equilíbrio. Ele caiu com um estrondo, e Rosália usou aquele momento para ganhar distância. Ao se aproximar da borda do navio, ela percebeu que a única maneira de escapar daquelas garras era saltar para o mar. O pânico e a adrenalina se misturavam, mas a visão do horizonte aberto a incentivava. Com o último olhar para trás, viu Damian, seus olhos sombrios a observando, uma mistura de surpresa e respeito. Ele estava intrigado com a bravura dela. Você é mais do que pensei, murmurou ele para si mesmo. Sem hesitar, Rosália fez o salto. O impacto da água fria a envolveu, e por um instante, sentiu-se livre, longe do medo e das garras do destino que a aprisionavam. As bolhas surgiam ao seu redor enquanto ela nadava, lutando contra as ondas que a puxavam para baixo. Mas a liberdade durou pouco. Braços fortes a agarraram, puxando-a para cima, e ela percebeu que não estava sozinha. Um dos piratas havia saltado atrás dela e a segurava firmemente. O desespero inundou seu peito enquanto a superfície do mar se afastava. Você não vai escapar tão facilmente. Ele gritou, seus olhos cheios de ferocidade. Rosália lutou com todas as suas forças, dando chutes e socos, mas ele a mantinha firme. Em meio à luta, uma determinação feroz cresceu dentro dela. Se havia uma maneira de sair daquela situação, seria lutando até o fim. Quando Damian apareceu à beira do barco, sua voz cortou o caos da luta. Traga-a de volta. Ele ordenou, a autoridade em seu tom silenciando os piratas ao redor. Os olhos de Rosália se encontraram com os de Damian. No fundo de seu olhar, havia uma centelha de algo mais, uma curiosidade, talvez, uma admiração pela luta dela. E, naquele momento, enquanto era arrastada de volta ao navio, ela soube que a batalha estava apenas começando. O barco balançava sob as ondas, e Rosália se sentia perdida em um mar de emoções. As cordas que a mantinham atada à vida de pirata pareciam tão firmes quanto os laços invisíveis que a prendiam ao seu passado. A bordo, a atmosfera era pesada com a tensão do recente confronto, mas também pulsava com uma atração estranha entre ela e Damian. Depois de ser arrastada de volta ao navio, Rosália foi levada à cabine do capitão, um espaço escuro e íntimo, onde o cheiro de madeira e óleo se misturava com a brisa do mar. Damian observava, sua expressão revelando um misto de irritação e admiração. O clima carregava uma eletricidade que Rosália não podia ignorar, embora quisesse. Você é teimosa, não é? Disse Damian, aproximando-se lentamente. Sua presença era imponente, e Rosália podia sentir seu coração acelerando.
Teimosa e livre, ela respondeu, desafiando-o com o olhar. E não me chamará de mercadoria novamente. Damián arqueou uma sobrancelha, surpreso com sua ousadia. Em um movimento súbito, ele se aproximou ainda mais, reduzindo a distância entre eles. A tensão era palpável, e o ar parecia quente como fogo. Rosália sentiu seu corpo reagir a ele. Ele estava muito perto, quase com as mãos em seus botões que ele chamava de mamões maduros. Você pode se sentir livre aqui, mas a liberdade tem um preço, ele sussurrou, sua voz suave e penetrante. Em um momento de fraqueza, Rosália se viu atraída por ele. Era como se algo dentro dela quisesse se entregar. Ele era muito bonito e as suas mãos quentes e grandes em seu corpo estimulavam os seus instintos femininos, apesar de todo o ressentimento e raiva. Sem pensar, ela se aproximou, e seus lábios se encontraram em um beijo ardente. A paixão entre eles explodiu como um incêndio, consumindo qualquer resistência que ainda existia. Mas assim que o beijo começou, a realidade voltou a invadir sua mente. Ela se afastou, ofegante, a raiva e a frustração emergindo. Como podia se permitir essa fraqueza? O homem à sua frente era um pirata, o mesmo que a havia arrancado de sua vida. A luz nos olhos dele, a intensidade que ela viu ali, agora parecia ameaçadora. Não posso me esquecer do que você representa, disse ela, afastando-se. Sua voz estava tremula, mas firme. Não sou uma simples mercadoria para você usar como quiser. Damián encarou, o desejo ainda visível em seus olhos, mas algo mais profundo começou a surgir, um reconhecimento. Ele se afastou, entendendo que havia ultrapassado um limite. Rosália estava furiosa. Você pode tentar me domar, mas não se esqueça de quem eu sou. Não vou ser controlada, ela declarou, com os punhos cerrados e o olhar desafiador. Damián respirou fundo, lutando contra o impulso de se aproximar novamente. A tensão entre eles mudará, agora era uma luta de vontades, um duelo emocional. Embora ele fosse um pirata temido, era também um homem capaz de se sentir atraído por uma força que não compreendia totalmente. O fogo dentro de Rosália era inextinguível. Enquanto ela saía da cabine, o olhar de Damián a seguia. No convés, Rosália se sentiu revitalizada. A liberdade que buscava estava ao seu alcance, mas ainda não era sua. Havia uma luta a ser travada. Nos dias que se seguiram ao beijo, Rosália se tornará uma sombra de sua antiga liberdade. A cada nova ordem de Damián, seu espírito rebelde se acendia ainda mais. Ela se recusava a obedecer a qualquer comando, desafiando-o a cada passo. Se ele queria que ela se vestisse de determinada maneira, ela optava por roupas que a deixavam mais desconfortável. Se ele exigia que ela fizesse tarefas, ela encontrava maneiras de sabotá-las, tornando a vida a bordo insuportável para todos. Certa manhã, enquanto os piratas preparavam o navio para uma jornada, Damián se aproximou dela, com a expressão carregada de frustração. Você precisa entender que está no meu navio agora. As regras são diferentes aqui, Rosália, disse ele, a voz tensa, mas controlada. E quem disse que eu vou seguir suas regras? Ela respondeu, com um sorriso desafiador. Não sou uma prisioneira, Damián. Você pode ter me comprado, mas isso não significa que eu pertenço a você. Damián encarou, seu olhar penetrante parecendo tentar ver além da máscara de rebeldia que ela usava. No entanto, a resposta dela acendeu uma faísca de raiva que ele lutava para controlar. A adrenalina corria entre eles, e a tensão tornava-se cada vez mais palpável. Se continuar assim, só vai se colocar em apuros, ele alertou, mas ela não se deixou abalar. O que você vai fazer? Me prender? Rosália desafiou, cruzando os braços. Eu não tenho medo de você. A tempestade no horizonte se intensificou, e os ventos começaram a soprar com mais força. O mar estava agitado, e o barco balançava de maneira ameaçadora. Mas, para Rosália, isso apenas alimentava sua determinação de não se deixar dominar. Ela se sentia viva, mesmo em meio à tormenta. Quando a tempestade finalmente atingiu o navio, tudo se transformou em um caos. As ondas arremessavam água sobre o convés,
e a tripulação lutava para manter o controle da embarcação. Rosália, ignorando as ordens de Damião para se manter abaixo do convés, correu para o exterior, atraída pela força do mar. Você está louca! Damião gritou, tentando segurá-la, mas ela se esquivou de suas mãos. O olhar dela era uma mistura de fúria e liberdade. Não posso ficar presa lá dentro. Ela gritou de volta, seu cabelo sendo agitado pelo vento forte. A tempestade alimentava sua coragem, e ela se sentia mais viva do que nunca. Isso é uma prisão. Damião a observava com uma mistura de preocupação e admiração. Ele não entendia como uma mulher tão pequena podia ter uma força tão feroz. Quando a tempestade se intensificou, ele percebeu que Rosália não estava apenas desafiando-o, ela estava desafiando o próprio destino. Em um ato de impulso, ele se aproximou, tentando puxá-la para um lugar seguro, mas ela resistiu, sua fúria transbordando. Com um movimento rápido, ela o empurrou, fazendo-o perder o equilíbrio. Deixe-me em paz! Gritou, desafiando-o com um olhar. Você não pode me controlar. O embate entre eles era intenso, uma dança perigosa em meio ao caos da tempestade. Rosália se sentia viva, e mesmo que o mar estivesse agitado e as ondas ameaçadoras, ela estava determinada a não se deixar levar pelo medo. A tempestade finalmente começou a se acalmar, mas a tensão entre Rosália e Damião permanecia, pulsando no ar como um tambor distante. A água do mar ainda balançava o barco, e o cheiro do sal misturava-se com a fumaça do fogo aceso na cabine do capitão. Rosália, ainda ofegante da adrenalina, não conseguia esquecer o olhar intenso de Damião enquanto eles lutavam contra a tempestade juntos. Após a tormenta, Damião a chamou para a cabine. O ambiente estava carregado de uma eletricidade que parecia vibrar entre eles. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade e a necessidade de confrontá-lo a atraíam. Quando entrou, encontrou-o de pé, com a luz da lamparina iluminando seu rosto marcante, os olhos ardendo com uma intensidade que a fez perder o fôlego. Você realmente é uma tempestade, Rosália, ele disse, a voz profunda e aveludada, enquanto se aproximava lentamente. Mas mesmo as tempestades precisam de abrigo. Ela não respondeu, sua mente girando em uma mistura de raiva e desejo. O desejo era inegável, um fogo que ardia entre eles, mas o orgulho a impedia de se entregar completamente. No entanto, a maneira como ele a olhava, como se estivesse tentando decifrar cada parte dela, a fazia se sentir desejava e os seus impulsos femininos começavam a acender dentro dela. Não sou uma presa, ela finalmente respondeu, a determinação em sua voz fazendo com que ele sorrisse. Nunca disse que você era, mas você pode ser o meu abrigo, ele sussurrou, avançando ainda mais até que estavam a poucos centímetros de distância. A tensão explodiu em um momento de pura paixão. Damião se inclinou e a beijou com uma ferocidade que fez seu coração disparar. Rosália se entregou ao beijo, a raiva dando lugar a uma onda de calor que a envolveu. O toque dele a incendiava, e ela se viu perdendo a batalha contra seus sentimentos. As mãos de Damião deslizaram pela cintura dela, puxando-a para mais perto. Rosália sentiu o corpo dele contra o seu, e a conexão entre eles era inegável. A paixão crescia, preenchendo a cabine com uma energia elétrica. Ela respondeu ao beijo dele, seus lábios se movendo em um ritmo frenético, como se estivessem dançando em uma sinfonia de desejo. Rosália, ele murmurou entre os beijos, seu tom carregado de desejo. Eu quero você. As palavras ressoaram profundamente dentro dela, e sua resistência começou a desmoronar. O impulso de lutar contra o que sentia se esvaía, e a necessidade de se entregar ao desejo a dominava. Mas havia uma parte dela que ainda hesitava, lembrando-se de sua luta pela liberdade e da determinação de não ser submissa. Ela se afastou ligeiramente, ofegante, a mente turva com as emoções conflitantes. Você é um pirata, Damião. Isso é o que você é, ela disse, a voz baixa, mas cheia de intensidade. Eu não posso me esquecer disso. Damião a olhou com uma mistura de frustração e desejo. Sua expressão era de um homem que estava em conflito, mas também determinado a não deixá-la escapar. Ele se aproximou novamente, seus olhos brilhando com uma luz que Rosália não conseguia ignorar.
Eu posso ser um pirata, mas isso não significa que não posso querer algo verdadeiro. Você é diferente, Rosália. Você me desafia de maneiras que eu nunca esperei. As palavras dele tocaram seu coração, e ela percebeu que, por trás da máscara de pirata, havia um homem lutando contra seus próprios demônios. O desejo entre eles era palpável, e a luta interna dela se intensificava. Finalmente, ela decidiu se entregar ao momento, à paixão que os consumia. Damien inclinou-se novamente, seus lábios encontrando os dela em um beijo que era intenso e apaixonado. A cabine tornou-se um santuário de calor e desejo, onde as chamas da paixão queimavam intensamente, e Rosália se perdeu completamente em Damien. Eram duas feras se amando dentro da cabine, os seus corpos soados enquanto lá fora a chuva caia. Rosalia sussurrava nos ouvidos de Damien e as suas unhas eram como presa, eles não queriam mais parar, eram incontroláveis. Os seus corpos dançavam um sobre o outro na mais perfeita sintonia, o encaixe era perfeito. Aquela cabrita estava sendo domada pela fera dos mares. O calor da paixão que queimava entre Rosália e Damien parecia mais intenso do que qualquer tempestade que já enfrentaram juntos. A cabine do capitão tornara-se um refúgio sagrado, onde o mundo exterior se dissipava, e apenas a presença um do outro importava. Os beijos ardentes e os toques sutis transformaram-se em uma dança de descoberta, onde cada movimento falava mais alto do que palavras poderiam expressar. Rosália se entregou completamente a Damien, deixando para trás suas inseguranças e medos. Eles se tornaram um só, dois corpos e almas entrelaçados no calor da paixão. A conexão que antes era uma batalha agora se transformava em uma entrega total, como se o amor entre eles tivesse conquistado todas as barreiras. Naqueles dias de pura paixão, eles exploraram cada canto do barco, aproveitando cada momento juntos, rindo, amando e descobrindo o que significava ser um ao lado do outro. As noites eram preenchidas com muito amor e fogo da paixão e com promessas sussurradas, e as manhãs começavam com os raios do sol iluminando seus corpos entrelaçados. Certa manhã, enquanto o sol se erguia sobre o horizonte, Rosália percebeu que algo havia mudado dentro dela. Uma nova vida estava começando a florescer, e a ideia a deixou atordoada e emocionada. Quando se sentou para contemplar a vastidão do mar, o vento acariciando seu rosto, ela sentiu um novo propósito, um novo começo. Quando Damien se juntou a ela, notou a expressão contemplativa em seu rosto. "O que há de errado, meu amor?" Ele perguntou, a preocupação pairando em sua voz. Ela hesitou, mas não podia mais guardar o segredo. Com o coração acelerado, ela se virou para ele, seus olhos brilhando de emoção. "Estou grávida, Damien." As palavras pairaram no ar, e o silêncio tomou conta da cabine. Por um momento, o mundo ao seu redor pareceu parar. Então, um sorriso radiante iluminou o rosto dele, e ele a puxou para perto, seus braços envolvendo-a com força. "Isso é incrível!" exclamou, a felicidade transbordando de seu coração. "Nós vamos ter um filho." O amor entre eles se intensificou ainda mais, e Rosália sentiu-se como se estivesse flutuando nas nuvens. As inseguranças que antes a atormentavam foram substituídas pela certeza de que aquele amor era verdadeiro, algo que crescia e florescia dentro dela. "Vamos formar uma família, Rosália. E eu prometo que vou protegê-la, a você e ao nosso filho, com tudo o que sou", disse Damien, a sinceridade em sua voz fazendo com que seu coração disparasse. Os dias seguintes foram repletos de planos e sonhos. Juntos, eles imaginaram um futuro, uma vida cheia de amor e aventura, onde poderiam navegar não apenas pelos mares, mas também pela nova jornada que estava prestes a começar. A cada toque e cada beijo, a paixão entre eles se tornava mais forte, como se estivessem criando uma chama eterna. No entanto, a vida no mar não era fácil. Os piratas ao seu redor começaram a notar a mudança em Damien e Rosália, e a presença da nova vida começou a inspirar a tripulação. A bordo, eles se tornaram uma família, cuidando uns dos outros e celebrando cada pequeno momento de alegria. Certa noite, sob a luz das estrelas, Damien segurou Rosália perto, sussurrando promessas de amor e proteção. Com o coração cheio de esperança, ela se deixou levar pela força do amor que os unia, sabendo que,
independentemente dos desafios que ainda estavam por vir, juntos enfrentariam qualquer tempestade. Finalmente, no dia em que o barco ancorou em uma nova terra, Rosália e Damião saíram juntos, mãos entrelaçadas. O mar se estendia diante deles, e a liberdade que um dia parecia tão distante agora estava ao alcance. Com um futuro brilhante pela frente, eles estavam prontos para embarcar em sua nova aventura, sabendo que o amor e a paixão que compartilhavam não apenas os uniam, mas também criavam um legado que viveria para sempre. E assim, com corações cheios de amor, eles se afastaram do barco, prontos para enfrentar o mundo juntos, como uma família. Você viveria uma paixão avassaladora com um pirata? Me conta o que achou dessa história, apaixonados do Tubeflix, e te vejo no próximo romance. Tchau, tchau.